Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Gente, como é que pode fazer um negócio desse? Por isso o pessoal me chama de cabeção, gente. O cara vai colocar a abertura do debate, coloca a abertura do clubinho. Misericórdia. Pois muito bem, gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, aqui pela Rádio 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Hoje é quinta-feira, viu? Feriado hoje, quinta-feira, 25 de julho, ano 2013. A nossa equipe já está prontinha para te atender, para te receber com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, aí Cardoso, a nossa querida Cátia Regina e hoje a Patrícia que nos serve o nosso cafezinho hoje, cortesia dela e da Marcela que fizeram o café hoje. Já há quem diga que o café tá saindo sozinho da garrafa de tão forte que tá. Outros que tem que espremer porque tá fraco. Eu entendo, mas cada um tem o gosto, né? Tá no ponto, né? Tá no ponto. Pois é, e o debate já tá no ar, então você fala com o debate. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. É isso, e você hoje concorre a prêmios aqui, ó. Você ligando, você tem até as 2 da tarde para ligar. São 3 opções de nota, você liga, vota e você já sabe. O debate campeão da semana será reprisado no domingo, às 11 horas da manhã, aqui na 93 FM. E hoje você concorre ao DVD de Aline Barros e Companhia 3, ao CD Nada Impossível do 4x1 e ainda ao CD Louve e Adore, o CD de Michele Nascimento. Dito isto posto, vamos ao assunto de hoje do nosso debate. Assustador, hein? Toda vez que eu falo de Jesus para minha vizinha, ela me responde assim: olha, eu acredito muito em Deus, mas eu acredito mais ainda no diabo, é a quem eu sirvo. Eu digo a ela que ela tá muito enganada, que o inimigo quer mesmo é roubar a alma dela, só que não adianta nada, gente. Qual é a melhor forma de mostrar que Jesus é a verdade? Quando alguém está decidido que está muito melhor sem Deus? É possível falar do amor de Deus sem parecer chato? Que estratégia deveremos usar quando as pessoas não gostam nem mesmo de ouvir o nome de Jesus? Bem, pela ordem dos destaques aqui, vamos recebendo pessoas muito especiais para falarmos sobre esse assunto. Toda vez que eu falo de Jesus para minha vizinha, ela responde: eu acredito muito em Deus, mas ainda acredito mais ainda no diabo a quem eu sirvo. Destaque do pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane. Bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. Que destaque pesado você escolheu, queridão? Bom dia, Cid. Não, na verdade, eu não acho que seja tão pesado. A gente aprende, pelo menos no método que a gente adotou na minha igreja, que tem basicamente 3 tipos de pessoa que você evangeliza. As pessoas que estão abertas ao evangelho, as pessoas que estão abertas a você, mas não ao evangelho, e as pessoas que não estão abertas nem a você, nem ao evangelho. Então, assim, a gente tem que ter uma estratégia diferente para cada tipo de público. Vamos falar, assim, de estratégia geral. Se você herdasse uma terra para plantar, com semente no celeiro, mas você chegasse lá e a terra do seu pai, do seu avô, sei lá, tivesse empelotada, cheia de ervas daninhas, pobre, esturricada, você ia se sentir na obrigação de semear ou ia preparar a terra primeiro? Ia tirar as pedras, ia tirar as ervas daninhas, ia adubar a terra, ia arar, e aí então semear. Nosso erro é que muitas vezes a gente se sente na obrigação de semear quando a terra não está pronta. A igreja deve pregar em todo o tempo, mas a gente, para falar do evangelho com as pessoas próximas, tem que preparar a terra, tem que interceder bastante tempo, tem que dar testemunho, tem que esperar a oportunidade. Se a gente assedia demais a pessoa, ela se fecha, e aí ela não se interessa mais nem em nós, nem no evangelho. Talvez o erro seja esse. Eu acho que a irmã deveria interceder mais, se preocupar muito com o seu testemunho e aí pedir a Deus as oportunidades certas para orar por ela, para falar do evangelho com ela. Até porque, pelo jeito, ela está muito resoluta. Eu imagino até que para chocar. Eu nem imagino que essa pessoa realmente sirva ao diabo do jeito que ela diz. Eu acho que ela está mais querendo chocar mesmo essa irmã, viu? Não sei lá, me passou essa ideia. Cid, eu acho que é igualzinho, irmão gêmeo. É gêmeo. Pode ser que sirva. Hoje em dia... Por um lado, de um jeito ou de outro, acaba servindo. As pessoas hoje em dia não escondem. Hoje em dia, quem participa de feitiçaria assume que participa. As pessoas não têm mais vergonha disso. E, assim, o diabo é um bom negociante. Ele pode ser um mau amigo, mas ele é um bom negociante. Vai chegar a hora que ele vai puxar o tapete, mas até essa hora chegar, a pessoa que negocia com ele acha que está fazendo um bom negócio.
no final eu vou pedir tuas contas também no final. Pois é. Isso. É esse que é o problema. Mas durante muito tempo, às vezes a vida toda, as pessoas estão satisfeitas. Ele não tem problema de conceder bens materiais. Ele quer levar a pessoa cada vez mais pro pecado. E a pessoa vai, né? Entre nós também está o nosso querido reverendo Luiz Lima, da Igreja do Nazareno Central em Nova Iguaçu. Bom dia, queridão, seja bem-vindo. Concorda com o pastor Rafael? Bom dia. Bom dia, Cid. Bom dia a todos os ouvintes. Eu concordo e gostaria de acrescentar que nós podemos também classificar aos nossos ouvintes e às pessoas em duas situações em relação ao Evangelho: aqueles que são responsivos e aqueles que são resistentes. E às vezes nós queremos investir muito tempo de convencimento com os resistentes. E com os resistentes, é um desafio isso? Não, com os resistentes nós devemos interceder, como o pastor Rafael falou, porque ainda não é o tempo de colheita, aquele coração não está pronto. Então é o tempo da igreja ou do cristão interceder por aquela pessoa, ela está resistente. E ela gastar o seu tempo, evangelizar, discipular os que são responsivos, porque esses são os corações, usando a imagem de Jesus da parábola do semeador, são os corações que a terra está boa, o solo está preparado para receber a semente. Então eu acho que a nossa ouvinte que nos mandou o nosso e-mail e todos os que estão acompanhando o debate, é bom nós guardarmos isso, porque o que seria interessante para o diabo? O cristão gastar o seu tempo com os resistentes, porque enquanto isso, os que são responsivos podem não ouvir a palavra e perderem o tempo, perderem a oportunidade da sua escolha e da sua decisão. Quer dizer, se nós usamos uma estratégia, ele usa a mesma estratégia, quer dizer, usa a estratégia de um lado oposto em confronto direto a nós. Quer dizer, a gente está ocupando tempo demais com aquela pessoa que não está nem aí. Exatamente. Porque a gente não aceita que a pessoa não ouça, enquanto isso a pessoa que realmente precisava ouvir está largada num canto. Não, depois eu falo para ela, depois eu falo com ela. É por Exato. Aí? Até porque o nosso papel não é de convencer, esse é o papel do Espírito Santo. Então, se o coração ainda não está responsivo, não é a hora. E é bom lembrar também, até Jesus ele falou que ele veio para os que estão cansados e sobrecarregados. Qual é o melhor momento de apresentar a boa notícia da salvação pela fé para alguém? É quando ela não quer ou quando ela está buscando a verdade, quando ela está desejosa de saber se Deus existe realmente. Então, esse é o momento que Jesus falou: olha, eu vim para estes. Até ele mesmo disse: os sãos não precisam de médicos. Então, o melhor momento de evangelizar alguém é quando o coração dela está responsivo, ela já está interessada, está buscando a verdade, está desejosa de conhecer se existe realmente um caminho. Muito bem, entre nós também está ela, pastora Nadiege Macário, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores, escritor, enfim. Bom dia, bênção, seja muito bem-vinda. Eu sempre implico com ela desse jeito, é para chamar a atenção. Bom dia, seja bem-vinda. Cid, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. E eu queria aqui também acrescentar, em cima dessa fala ainda dos nossos pastores, é que o diabo ele veio para cegar o entendimento, não é isso? Dos incrédulos. Ele veio para cegar. Então a gente observa que essa mulher, ela está cega. O entendimento dela está totalmente cegado. Ou seja, ela precisa orar, a vizinha, porque aqui ela fala que ela é vizinha, né? E se ela é vizinha, ela precisa realmente interceder pela vizinha dela, como disse aqui os pastores. Tem que afofar a terra, tem que adubar a terra. Então ela precisa interceder, e como vizinha, ela precisa ser uma excelente vizinha, uma vizinha de testemunho, uma vizinha que realmente a serve. Ela precisa servir a essa vizinha, porque às vezes a gente, como vizinha de uma pessoa que serve ao diabo, a gente erroneamente não quer encontrar com essa vizinha no elevador, não quer abrir a porta quando percebe que essa vizinha está do lado de fora, não é isso? E se tem uma oportunidade para estar junto, é somente falando, ou seja, ela precisa ser agradável a essa vizinha, agradável, quem sabe até depois de interceder um tempo,
convidar essa vizinha para tomar um chá e simplesmente não falar nada, somente testemunhar da vida dela, conversar, saber como que ela tá, se ela tá precisando de alguma coisa, mas simplesmente um chá, uma conversa. Uma coisa social. Exatamente. Eu acho que ela, neste momento, está precisando de dar um tempo para a vizinha. Já que ela só encontra, sempre que encontra, ela fala aqui, sempre que encontra, ela fala de Jesus e a vizinha já deve estar falando assim, não aguento mais encontrar com esta mulher. Então ela não pode, a vizinha não pode falar isso dela, pelo contrário, tem que achá-la agradável, uma cristã, uma serva de Deus exemplar, agradável, solícita, enfim. Ela tem que atrair, não repelir, na verdade. Não afastar essa vizinha dela. Muito então bem. Essa é a minha primeira colocação. Entre nós também está ele, aliás, ele foi o primeiro a chegar aqui e me dar os parabéns pela conquista. Tudo bem que não foi a conquista minha diretamente, mas está aqui. Meu querido Sérgio do Bocage, meu querido, bom dia. Quanto tempo que a gente não se vê? Jornalista da TV Brasil, também é modelo, halterofilista, o cara é escultor, um montão de coisa, tudo junto. Pronto, posso começar? Bom dia, queridão, seja bem-vindo. Parabéns aí pela vitória do Galo, o segundo Galo campeão da Libertadores, né? O primeiro Quanto é foi que é o meu segundo do Galo? Flamengo, o Zico. E agora o ele seu tinha que Atlético. falar, né? Tem que Ele falar, tinha que né? falar. Podemos dizer. Tudo bem, bom, vai lá. a gente está falando em cima do primeiro destaque e eu vou concordar de certa forma, vou usar aqui as palavras do pastor Rafael, porque eu acho que essa vizinha tá jogando pra galera, já que a gente falou de futebol, né? Essa história de que acredito muito em Deus, mas acredito mais no diabo, eu acho que ela está provocando a nossa ouvinte, porque não dá para acreditar e tentar conciliar esses dois raciocínios. Eu acho você acreditar em Deus e você vê o diabo. não dá. Ou uma coisa ou outra, né? Então eu acho que ela está provocando a vizinha, e aí eu vou meio que contrariar todos os participantes aqui. Não sei nem se vale a pena investir nessa pessoa que está por quê? Vamos recuperar essa alma. Eu acho que ela está só provocando, porque se ela acredita em Deus, ela não pode dizer que serve ao diabo. A primeira coisa que eu perguntaria a ela, você ama alguém? Certamente ela vai dizer que sim. Se ela ama alguém, ela é do Senhor. Ou eu estou errado totalmente? Estão querendo ou falar estou aí. Exagerando na minha visão? Então, joguei a polêmica no ar. Jogou a pimenta. E aí, pessoal? Dentro desse tema, eu acho que a gente que vem, que aprende que há um só Deus, que é o centro do universo, que ele é bom, a gente tem uma visão. É verdade. Mas embora eles não gostem, por exemplo, de que quando a gente fala assim, as religiões afro-brasileiras são politeístas. Os orixás são todos considerados deuses. A feitiçaria é politeísta, né? Eles têm deuses. O hinduísmo é politeísta. Enfim, várias religiões têm Deus, têm divindade. Embora eles digam que creem num Deus universal, enfim, eles têm deuses. Então, no contexto do politeísmo, você quer estar bem com todos os deuses. Quem vem dessa formação quer estar bem com todo mundo. É uma mentalidade diferente. Não há um governo central só, existem poderes e você não quer contrariar ninguém porque um não vai brigar com o outro por tua causa. É outra maneira de ver o universo que é diferente da nossa. A gente às vezes não consegue entender. O cristão não se imagina entrando num lugar de pratica de feitiçaria. Nem o católico praticante se imagina. O católico sério, o católico de verdade, não vai entrar num terreiro, por exemplo, mas o contrário acontece. O cara que frequenta o terreiro, ele entra, né, porque ele acha que ele vai ganhar alguma coisa. Eu não quero estar mal com Deus. Ele acha que é mais fácil lidar com o diabo, porque o diabo não pede santidade, ele só pede uma obrigação, uma troca. Então é mais fácil lidar para ele, é mais fácil lidar com o diabo. E Deus é muito exigente, Deus é muito santo, eu não sirvo para lidar com ele, não. Eles têm essa mentalidade. Então, assim, é aí que eu quero, com todo respeito, discordar, porque eu acho que, assim, na nossa cabeça é diferente. A nossa construção é diferente. A gente, muitas vezes por isso, tem dificuldade de lidar com dois valores que são básicos na pós-modernidade, que é o tempo que a gente vive. Uma é a pluralidade. Antigamente, havia uma pressão para que todo mundo fosse igual. Se o Brasil é um país de maioria católica, quem não era católico era meio que excluído. E isso acontecia também, de certa maneira, nos Estados Unidos, quando a maioria era protestante. Né? Só para jogar aqui um pouquinho. Hoje em dia, não. Hoje em dia se entende que é bom que haja diferenças, que haja muitas religiões. Essa é a mentalidade da sociedade. A segunda é a individualidade. Só quero fechar esse negócio. O que é individualidade? Cada pessoa tem o direito
O direito de fazer as suas próprias escolhas. Hoje em dia ninguém aceita que alguém escolha algo por você. O filho hoje em dia não aceita necessariamente torcer pelo time do pai. Não aceita que o pai escolha a profissão para ele. Né? A gente fala, mas o certo é isso, a pessoa fala, discordo. Às vezes nem discorda, é só para polemizar. Então a gente que é crente, que aprende que há um Deus, que há uma verdade, muitas vezes não consegue conviver com isso. E aí é que está o nosso erro. Quer dizer, a gente quer impor uma verdade para o outro. A gente tem que agir de uma maneira que ele perceba que Deus é melhor e escolha Deus. Mas então, usando das suas palavras, a gente só quer às vezes polemizar. E eu vejo essa vizinha como só querendo polemizar. Se ela afirma que acredita em Deus, ela só está querendo polemizar com a outra, para provocar. Mas olha só. Aí só uma outra situação. O meu raciocínio. Essas religiões afro, né? Para essas pessoas que a frequentam, essas santidades eles também chamam de deuses. Né? Então, Deus ou é o diabo? Não, mas aí, porque eles chamam de Deus também. Mas aí ele sabe que a gente não reconhece como Deus, aí, claro, aí pode estar pilha, né? Mas a questão não é essa, quer dizer, eu acho que a gente tem que ser amigo da pessoa porque é amigo dela. A gente ora para a pessoa se converter, mas respeita se ela não quiser se converter. Eu acho que às vezes o problema do crente é que ele quer impor o evangelho a todo mundo. E a gente se esquece que a salvação só acontece quando existe uma decisão individual. Acho que a única religião que não pode converter ninguém à força é o cristianismo. Deixa eu então fazer uma correção. Mas que eu acho mesmo, não só fazendo uma correção então. Quando eu disse assim, desistir da pessoa, não é abandonar. Tá? Mas eu acho que eu não tenho que entrar nessa pilha, nessa provocação da vizinha. Quer dizer, a pessoa provoca de lá e eu provoco de cá, então vamos ver quem é que vai vencer pelo cansaço. Pois não sei se isso vale a pena. Deixa eu só completar aqui, ou complementar. Primeiro que até o diabo crê em Deus e crê que Deus existe. E respeita. Até ele crê. A segunda coisa é que uma certa vez uma senhora, conversando com a senhora, ela cria em Deus, mas ela cria no diabo. Por quê? Porque na cabeça dela, naquilo que foi dado de informação para ela, o diabo é irmão de Deus. E os dois brigam pelo poder essa da informação para ela? Os dois brigam e você vai ver que talvez vão receber e-mail aqui. Você vai receber e-mail aqui falando sobre isso, alguém que tem essa dúvida. Eu espero. E que o diabo, ele por ser irmão de Deus, ele está em guerra com Deus para saber quem é que tem mais poder na terra. É o adversário. É o adversário. E colocaram para ela que Deus era o mal. E que ela servindo ao diabo, o diabo traria muito mais coisas para ela do que Deus. Porque o diabo é que realmente é o oposto de Deus e é aquele Deus que vai realmente trazer a ela tudo aquilo que ela quer, que ela necessita. Inverteram a coisa toda? Inverteram a coisa. Então ela não acreditava aí o entendimento... em Deus. Não, ela porque acreditava... foi ensinada a não acreditar. Sim, acreditava em Deus e acreditava no diabo. Eram dois irmãos para ela... Entendeu? Então, assim como o diabo acredita em Deus, que Deus existe. Então, para ela, era muito mais fácil servir ao diabo, porque o diabo dava a ela, como o pastor aqui falou, automaticamente as coisas que ela necessitava. Não é? Então, na cabeça dela, essa era a verdade. E por isso que a gente entende que o diabo veio para cegar realmente o entendimento das pessoas, daqueles que são incrédulos a Deus, ou seja, que não acreditam, e até que acreditam em Deus, mas que servem ao diabo. Afinal, essas pessoas que servem ao diabo, literalmente, reconhecidamente, elas são realmente escravas do diabo, escravas de Satanás. Então, isso é só para esclarecer, né? Porque algumas pessoas também pensam dessa maneira. Mas a gente vai voltar a esse assunto, que esse assunto é palpitante. Vai, peraí. Pesquisa 93. Ela está de volta, a doce voz, a elegância em pessoa. Gente, vocês estão vendo aqui, e vocês estão vendo pelas câmeras. Não tá vendo, não? Ih, vou mudar isso aqui já. Marcela Bastos escondeu da câmera, mas tá numa elegância hoje. Pastor Nadia, olha como é que essa menina tá hoje, hein? Pastor, ele é meu amigo, né? Bom dia. E a gente nem tá na semana de moda nem nada disso, viu? Mas vou te contar um negócio. É o frio é bom por frio causa deixa disso, a gente elegante, pastor? né? Alguém que diz isso comigo, fala isso aqui no Dica de Beleza. O frio é bom. Manda aí. Bom dia, Cidinho. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você já evangelizou aí alguém que não gostava nem de ouvir falar no nome de Jesus? Aquela pessoa que rejeitava o nome de Jesus? 94% dos nossos ouvintes afirmam que já evangelizaram alguém nessa condição, sim.
94? 94. Aqui 75% pela internet aqui. Pois é, obrigado, Marcela. Gente, eu imagino até que essa rejeição toda, que esse conhecimento todo da pessoa que evangeliza a pessoas que não gostam nem sequer de ouvir falar do nome de Jesus, não é nem a questão de não ouvir falar do nome de Jesus. É de ver como a coisa tomou um rumo tão escandaloso hoje em dia que as pessoas preferem ouvir qualquer coisa, mas não quer ouvir um crente falar. Lamentavelmente a coisa chegou a esse ponto de que às vezes você fala, alguém falou que você é crente, a pessoa já te rejeita só por ter falado isso. Embora seja a moda falar, sou evangélico. Todo mundo agora é evangélico, né? Faz um montão de coisa e vira evangélico. Acaba o sucesso lá fora, vira evangélico. Quer dizer, aí já virou moda. Mas falou que é crente, que é servo de Deus e vai começar a pregar, a pessoa diz que não. Ela rejeita, mas é mais a rejeição a quem está pregando do que a própria palavra que está sendo pregada. Você sabe que eu fiquei pensando uma coisa enquanto vocês estavam falando aí, sobre a vizinha já tá literalmente de saco cheio de ouvir essa moça falar. Toda vez que me encontra, ela tem que me perturbar. Eu imagino que essa vizinha pode até ser, como vocês falaram, pode até ser que ela realmente sirva mesmo com afinco ao inimigo, mas eu imagino que ela fala o seguinte: eu vou falar logo isso, pelo menos ela me larga de mão. Pode ser isso, que essa mala vai parar de me perturbar, então eu vou falar que eu sou do diabo mesmo, então ela não vai querer mais papo comigo, vai se afastar e vai me deixar em paz. Vocês acham que tem essa possibilidade também, ou viajei um pouco? O que você acha, reverendo Luiz? Eu acho que sim, né? E eu gostaria também de dizer que eu entendo que a ouvinte, ela está preocupada em evangelizar essa pessoa e ganhá-la para Jesus. E normalmente essa é a preocupação de todo crente. Quando você conhece alguma coisa boa, você quer levar essa coisa boa para quem você ama e seus amigos. E o cristão aprende pela palavra a amar aos amigos, aos inimigos, a amar a todos. Mas eu gostaria de lembrar quanto a essa preocupação cristã que deve ser real e permanente, os 3 P's do evangelismo. É o evangelismo de presença, o evangelismo de proclamação e o evangelismo de persuasão. A Igreja Católica, por exemplo, na época dos descobrimentos, ela entendia o evangelismo como presença. Então, quando ela chegava numa colônia, colocava a cruz e declarava: aqui é o catolicismo. O evangelismo de proclamação poderíamos situar na época da Reforma. Então, foi feita uma campanha, 20 mil pessoas ouviram a mensagem, elas foram evangelizadas. O evangelismo de persuasão poderíamos talvez situar mais com as igrejas neopentecostais, em que eu vou falar de Jesus até a pessoa se converter. Qual desses é o mais importante? Eles se complementam, todos são importantes. Agora, se a pessoa, voltando ao que eu havia falado no bloco anterior, se a pessoa ela não está responsiva, talvez não é a hora de eu pensar no evangelismo de persuasão. É hora apenas de eu pensar no evangelismo de presença. Só eu ser vizinha dela, só ela ver o meu relacionamento com meu marido, falando como se fosse ouvinte, né? Como eu trato meus filhos, né? O sorriso, a alegria em encarar as situações da vida. Então, esse vai ser o evangelismo mais importante quando o coração das pessoas não está responsivo, é resistente. Então, eu quero lembrar, Cid, aos nossos ouvintes, que não existe só o evangelismo de persuasão, não, eu tenho que convencer. Na verdade, às vezes, para chegar ao ponto que alguém se converte, eu tive que antes fazer o de presença, o de proclamação, e aí o Espírito Santo vai fechar com a persuasão, o convencimento. É porque às vezes até o jeito da pessoa proclamar, às vezes é tão agressivo, que a pessoa acaba gerando uma resistência muito maior do que se fosse uma coisa mais, aquela coisa mais da presença mesmo, aquela coisa assim, exatamente, aquela coisa do exemplo. Eu tenho uma frase, Cid, dentro do que você está falando agora, que eu gosto muito de citá-la quando eu falo sobre evangelismo, que eu defino evangelismo, é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Boa. Porque antigamente o cristão ele se apresentava para o pecador com um olhar de superioridade: eu vou para o céu, você vai para o inferno. Deus me ama e você está perdido. Então isso realmente, como você falou, isso afasta as pessoas. Mas se nós pensarmos que a diferença é o pecador salvo, o pecador não salvo, eu acho que isso ameniza do que eu sou santo e você é pecador. Então, às vezes, como você falou, a persuasão é tão agressiva que ao invés de atrair, afasta.
Fica duro, né, pastor Rafael? Sabe qual é a armadilha em que a gente cai? A gente é tão santo e tão intolerante que a gente só consegue conviver com crentes. E aí a gente fica no nosso orgulho, na nossa soberba de crente. A gente não é amigo de ninguém que não seja da igreja. E aí acontece que quase só quem ganha alma na igreja é o novo convertido, porque ainda tem amigos que não são crentes. Mas daqui a pouco ele vai se santificar, não vai ganhar mais ninguém. Isaías ia falar, tá no primeiro amor, naquela ânsia, por ser pastor, tem uma coisa pior, porque eu, além de conviver com o pessoal da igreja, eu convivo com outros pastores. Então, se eu não arrumar alguma coisa, algum caminho, eu só vou conviver com crente, eu não tenho ninguém para pregar. E assim, eu não digo nem pregar para proclamar, para convencer, é alguém para testemunhar. Eu só convivo com outros cristãos, isso é ruim. Então, uma academia, um ciclo de amigos, assim, para mim, são coisas que eu prezo muito, porque é aí que eu posso mostrar como é o crente, é aí que eu posso é aí que eu posso tirar dúvidas. E às vezes, ocasiões, por exemplo, eu estava com um grupo de amigos, eu era o único na mesa que não estava tomando cerveja. Tinha que até que avisar o garçom na festa: traz Guaraná, porque eu tô bebendo Guaraná, né? Coca, traz Coca, eu tô bebendo aqui. Porque assim, tava todo mundo bebendo cerveja, o cara passava com o refrigerante direto, eu falava, aqui. Eu era o único que não estava bebendo na mesa. Eu era o único crente. Então, puxa, é importante eu estar lá, porque eu sou o único crente aqui. Já chamou a atenção pela bebida diferente. E por estar sentado com eles. Às vezes, por exemplo, a gente faz uma festa, não quer convidar alguém, por exemplo, porque pratica feitiçaria, porque é homossexual, porque, enfim. Isso é um erro. Ele tem que vir na nossa festa e ser bem tratado e ser respeitado. O que pratica feitiçaria, o que é homossexual, o que não gosta de crente, mas gosta da gente, porque é convivendo com a gente que ele vai se converter, e a gente quer fazer o caminho oposto. Chega o diferente, a gente já se entreolha, já cutuca, já trata diferente. Acabou, fechou a porta. É o oposto. Jesus, por que Jesus comia com prostitutas, comia com cobradores de impostos, ele se misturava com gentios, pregava até para samaritano? Para ganhar almas. Ele falou: eu vim para salvar os perdidos, os justos não precisam de salvação. E a gente quer fazer o caminho oposto, né? Aquele cara que é quase crente, a gente chama porque não vai causar escândalo. O cara que vem errado, a gente já olha, torce o nariz. Tinha que ser o oposto. Esse é o que tinha, o mais pecador é o que tinha que ser mais bem tratado, né? O que não tem nenhum contato com crente tinha que ser o mais bem tratado. E aí a gente intercede e espera o coração da pessoa abrir, né? Se o nosso testemunho não pregar, não vai ser o nosso argumento que vai convencer. Às vezes a palavra joga pá de cal, né? Assim, se o testemunho não for o testemunho, a palavra joga uma pá de cal em cima. Ele sabe que não é verdade. Ele conhece a tua vida. Ele te vê gritando com a tua mulher gritando contigo, ele sabe a confusão que é, ele sabe que você passa cheque sem fundo, ele sabe que você, enfim, ele vê você fazendo coisas que crente não faz. Depois você quer falar de correção? Pois é, é muito fácil pregar para quem não te conhece. Então, na verdade, você tem que santificar a tua vida e procurar conviver com descrente, não tem medo de estar no meio deles. Quem vocês acham que é mais difícil de ser evangelizado, assim, no nosso meio? Quem vocês acham que é mais difícil de ser evangelizado? Porque tem um ouvinte dizendo aqui. Difícil responder, né? Hã? Difícil é responder essa pergunta. Não, porque tem um ouvinte dizendo aqui, eu achei interessante o que ela falou, o seguinte: eu não consigo evangelizar a minha família. Isso porque eu já ouvi muito, para de falar de Jesus toda hora, que coisa. Isso me magoou muito, mas eu sei que Jesus vai me dar outra estratégia para evangelizar. Seria essa a questão, gente? Já que tentou de todo jeito até agora, não deu certo, não dá na hora de mudar um pouquinho o jeito? Não? Eu penso o seguinte, o pastor falou, é a questão do exemplo. Exemplo, né? Do comportamento. Amar a família, não é? Do jeito que ela é difícil. Porque família é complicado. Então você tem que amar e você tem que recebê-la do jeito que ela é. E tem também uma questão que nós, ao lembrarmos de Jesus pregava para as multidões, mas Jesus também deixou exemplo de vários evangelismos pessoais, com Nicodemos, com a mulher samaritana, com Zaqueu. Ali é Jesus pessoalmente. E o que nós observamos? Jesus, ele tentava entrar no coração pela necessidade da pessoa. Quando ele está pessoalmente com Nicodemos, Jesus sabia que Nicodemos conhecia a Torá, mas ele tinha uma necessidade religiosa. Aí Jesus apresenta o novo nascimento. Quando Jesus estava com Zaqueu tinha muitos amigos, ele está lá no jantar, casa cheia, tinha dinheiro. O problema dele não era financeiro, mas Zaqueu tinha uma necessidade de purificação moral, de integridade. E quando Jesus estava com a mulher samaritana,
Jesus percebe que, apesar de estar com o quinto companheiro, ela tinha uma necessidade emocional não preenchida. Ela vem buscar água natural e ele oferece a água da vida. Então, eu queria falar para o ouvinte do e-mail e para todos os ouvintes, quando formos evangelizar, às vezes não temos que começar falando o que nós sabemos, mas identificando a necessidade da pessoa, que é o que Jesus fazia quando ele estava a nível pessoal. Quando ele estava com a multidão, ele pregava o assunto que... Para a multidão, né? Para a multidão, mas quando era pessoal, ele começava com a necessidade da pessoa. Então, eu acho que é uma dica, né? Quando a ouvinte agora, essa outra ouvinte manda esse e-mail dizendo, eu não consigo evangelizar a minha família. Talvez porque a preocupação dela é só persuadir, é convencer, mas ela não percebe quando alguém fala assim, poxa, eu estou preocupado. Ela está expondo uma necessidade. Poxa, eu não sei o que fazer. Olha, fulano disse isso, eu estou nesse dilema. E aí seria o momento, então, de copiarmos Jesus e trazermos alguma coisa que daria luz. E aí, de repente, a sede aumenta, como foi o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e ela vai buscando mais, e aí Jesus vai dando mais. Não é? Até também para não cairmos naquilo que Jesus falou, não lançar pérola aos porcos. Se eu te ofereço um churrasco, Cid, e você está com a barriga cheia, por melhor que seja o churrasco, você vai falar, não, muito obrigado. Só vou comer um pedacinho de asa e acabou. Eu tenho que esperar você estar com fome para te oferecer comida. Pô, pastor, faz isso, deixa Deus te usar, pode chamar quando você quiser. Você sabe que aqui tem algumas considerações dos ouvintes aqui pra gente enriquecer um pouco mais o debate, ou se pode dizer isso. Tinha aqui, minha vizinha, eu achei que só tinha esse caso específico aqui da vizinha que não queria mais saber, mas não, tem mais gente falando a mesma coisa. Minha vizinha não gosta nem que eu fale de Deus. Como é que eu vou poder evangelizar se nem ao menos posso tocar no nome de Deus? Outro ouvinte diz aqui, ó, meu esposo é desviado e sabe bastante da Bíblia. Por isso, toda vez que eu vou falar de Jesus para ele, é complicado, porque ele usa a própria Bíblia contra mim. O que eu vou fazer agora, hein? Outra pessoa diz o seguinte, a melhor maneira de dizer que Jesus é a verdade é mostrar através de atos. Uma vez que uma frase jamais esqueci, uma vez ouvi uma frase jamais esqueci, cuida da sua vida. Talvez ela seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. O proceder do cristão é o que faz a diferença. Outro ouvinte seguinte, o testemunho de vida também é uma forma de evangelizar, viu? Pode descortinar a visão daqueles que só veem trevas. E um outro ouvinte seguinte, na minha família tem pessoas que falam assim, Jesus é o dinheiro no meu bolso. Do Bocage. Não, Cid, estava ouvindo você falar aí do marido da ouvinte, que conhece muito a Bíblia. E usa contra ela. Usa para rebater, no caso que ela fala. Que também lê a Bíblia. E ele um dia falou para mim, sabia que a Bíblia proíbe você de comer estrogonofe? Aí eu falei, por quê? Está escrito lá, você não pode misturar a carne com leite. Não dá nem para combater isso. Vai distorcer. Não, mas desculpe. É uma questão cultural, na verdade. Fala que não pode misturar com cozinhar o cabrito no leite da própria mãe. Aí os judeus levaram isso para o extremo. Você só pode se alimentar. Não come mesmo, não mistura mesmo. Do leite depois da carne, não é? O contrário. Mas aí é que tá, isso é o ensino do judaísmo. Do judaísmo. Sim, mas aí tá na Bíblia, ele fala, a Bíblia diz ele usa isso, ele usa esse argumento. Mas é a pessoa que usa a Bíblia para tentar desvirtuar o assunto verdadeiro, né? Então é um perigo isso, porque as pessoas se apegam aos detalhes e começam a minar, a provocar, a irritar, como eu acho que eu insisto nesse tema aqui, porque logo depois, eu sei que a gente está no primeiro destaque ainda, fala assim, quando alguém está decidido que está melhor sem Deus, quem disse que a vizinha está melhor sem Deus, se ela lá em cima diz que a própria vizinha fala, eu acredito muito em Deus, ela acredita muito em Deus ou ela está sem Deus? Nem a própria ouvinte consegue discernir uma situação da outra. Se essa vizinha tem uma outra religião... Mas agora deixa eu dizer, o acreditar em Deus me impede de servir ao diabo? O acreditar em Deus? Não impede. Porque, por exemplo, se eu acredito em Deus e sirvo ao diabo, eu quero ser o contrário do que Deus é. No caso é o que ela está dizendo, é o que a Vivinha está dizendo. Eu acredito em Deus, sei que ele está lá, sei que ele existe. Entendi o que você quer dizer, não acredito. Eu sei que ele existe, mas não estou nem aí. Eu não quero nem saber dele. É isso que eu queria entender. Não, é aquela... serve ao diabo, ela não pode estar com Deus. Não, olha só, a escolha dela foi de servir ao diabo. Tem gente que fala, Deus é bom, mas o diabo não é mau. É verdade. Qual é o argumento dessas pessoas? Eu já ouvi isso já. Deus é santo, para andar com Deus eu tenho que ser santo, e eu sei que eu não sou. O diabo negocia. Então eu vou tentar ficar bem com Deus, mas eu vou negociar com o diabo. Muita gente faz isso.
tá? E é o raciocínio, sobretudo, de quem lida com feitiçaria e tal. Não é que eu não gosto de Deus, é que eu acho mais fácil lidar com o outro lado. É o que eles falam. Não, sim. Mas assim, primeiro eu quero questionar uma coisa. Será que você só pode ser amigo de uma pessoa para pregar o evangelho para ela? Você não pode ser simplesmente amigo do descrente porque ele é teu amigo, porque ele gosta de você? Você só pode ser amigo de crente? Isso é uma coisa que me incomoda. Quer dizer, lógico que eu quero que as pessoas que eu amo aceitem Jesus e vão pro inferno, mas e vão pro céu, perdão. Eu não quero que elas vão pro inferno. Mas assim, essa escolha é delas, não é minha. O que me cabe é testemunhar e pregar. Mas será que para um indivíduo merecer a minha amizade ele tem que ser crente? Eu acho que não. Alguns dos melhores amigos que eu tive até hoje não eram crentes. Alguns vieram a ser, outros não. Mas continuaram amigos. Sim, é isso que eu quero dizer. Eu tenho pessoas porque eu tenho um profundo carinho, admiração, amizade que até hoje não se converteram. Meu papel é dar um bom testemunho nas oportunidades certas de falar, mas a escolha é deles. Essa coisa de eu não consigo converter, não é você que converte. Tem crente que não fala com crente só por ser de outra denominação, gente. Nem Jesus conseguiu converter Judas. Faz isso? Nem Jesus conseguiu converter Judas. Nem ele. Tá certo. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: você está no meio de uma família que não te aguenta mais ouvir pregar, então para de pregar. Mas quando alguém tiver um problema, pergunta: você quer que eu ore por você? Isso. Porque oração é uma coisa que quase todo mundo quer. Se você já pregou e todo mundo já sabe o que você tem a dizer, não precisa mais repetir. Na hora que tiver uma necessidade, se oferece para orar. Não só orar, pastor, como também ajudar de alguma maneira, ouvir. Não é? Estar chegar junto, presente, né? Às vezes o problema financeiro chega junto, apoia, esteja perto. Entendeu? Porque perto. As pessoas acham que falar de Jesus, apresentar Jesus é só falando. Isso cansa. Aí é como está escrito aqui, se torna chato. Quem quer ficar perto de uma pessoa chata? Ninguém. Então, no caso dessa vizinha, por exemplo, eu acho que ela tem que ser uma excelente vizinha para essa mulher que diz que serve ao diabo. Uma excelente vizinha. Como você pode ser uma excelente vizinha para ela? Não sendo uma vizinha chata. Não sendo uma vizinha chata. Deixa eu entrar no destaque aqui do reverendo Luiz, já que vocês já tocaram no assunto. Vamos lá, porque agora que eu reparei que o tempo já está indo embora. O tempo era tão bom que o tempo foi embora rapidinho. Qual é a melhor maneira, reverendo Luiz, de mostrar que Jesus é a verdade quando alguém está decidido que está muito melhor sem Deus? E aí, pode acontecer alguém estar melhor sem Deus, reverendo? Olha, a pessoa pode pensar, né? Então, Deus respeita o livre-arbítrio de todos e nós precisamos aprender com Deus a fazermos a mesma coisa. Então, cada pessoa é livre para ter o seu próprio pensamento, embora que você possa discordar. Eu aprendi que as ideias podem entrar em conflito, mas os homens não devem entrar em conflito. Então, nós precisamos aprender a discordar de modo pacífico, né, e cordial. Agora, eu fiz esse destaque porque eu creio que é possível mostrar Jesus até mesmo sem estar falando o nome dele. A Bíblia que o não crente lê não é a Bíblia que nós lemos. Eles leem, nós lemos a Bíblia impressa, papel e tinta. O não crente não pega a Bíblia para ler, ele lê a Bíblia encarnada, que são os cristãos, no sentido de cristãozinhos, né? Cristos menores, que não temos a perfeição que Jesus Cristo teve. Então, é possível, e essa é a melhor maneira de pregarmos a verdade, de pregarmos Jesus, é com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa conduta, e principalmente nos momentos áridos, nos momentos difíceis, porque os olhos do não crente está sobre o crente principalmente nos momentos difíceis, porque quem não tem a esperança nos momentos difíceis se desespera, dá um tiro na cabeça. E o cristão, às vezes, ele consegue passar pelos vales da sombra da morte, pelos desertos áridos, e ele consegue estar louvando a Deus, ele consegue não perder o equilíbrio. E aí é onde vem, às vezes, a curiosidade da pessoa: como é que você consegue? Aí o coração já se abriu para você falar: olha, na verdade não é de mim mesmo, mas existe alguém que me fortalece em todas as horas. E aí falar quem é esse alguém, como conheceu esse alguém. Então é possível falar de Jesus, é possível falar sobre a verdade para alguém que acha melhor, acha que está bem, está sem Deus, sendo a Bíblia encarnada, né? Sendo a Bíblia humana, para que a pessoa leia a sua vida. Por favor, divirtam-se.
A gente canta um corinho aqui. Pastor Nadir, sim. Não sei que vocês estavam aí prestando muita atenção, eu sei. Não, mastigando o que vocês iam falar. Vai lá. Não, porque esse destaque do pastor é diretamente ligado ao meu destaque, que eu já sei que é o último, então eu não estou querendo atropelar. Não, mas pode, porque é o seguinte, a pastora Nadieri já falou do dela aqui, que é sobre essa coisa de não parecer chato. A gente já está aí ligando, até porque o tempo já ia, a pessoa já vai entrar logo. Então já pode, quais as estratégias, meu caro Sérgio, que devemos usar para falar de Jesus para pessoas que não querem nem saber? Pois é, quais estratégias devemos usar quando as pessoas não gostam nem de ouvir falar no nome de Jesus? Uhum. Jesus não falava sem usar o nome dele? Falava como? Pelas parábolas. Né? Ele em momento algum se dava o próprio nome dele. Então eu acho que é uma bela estratégia, e não faltam exemplos na Bíblia, das parábolas que contam fatos do cotidiano e passam mensagens espirituais, e todas elas excelentes mensagens. Talvez seja uma estratégia. Quer dizer, usar mais o exemplo do que propriamente o que ela já está fazendo até agora. Usar o exemplo para mostrar qual o verdadeiro caminho, qual é a necessidade que essa vizinha, embora eu não acredite muito na palavra da vizinha, qual essa necessidade que a vizinha tem. Eu também estou com uma certa dificuldade em acreditar que essa vizinha realmente serve como ela fala que serve. Eu tenho uma certa... Eu tinha um amigo... Quando a pessoa fala, eu acho que é porque ela serve mesmo. Quando eu era adolescente... Admitiu isso? Eu acho que quando eu era adolescente... Deixa eu contar um testemunho Faz pouco tempo. Foi no século passado. Quando eu era adolescente. Faz pouco tempo. No século passado. Eu sou de 71. Também. Eu tinha um grupo de amigos, amigo de escola que sai. Eu sou mais velho que o senhor. Não sei. Eu sou de 68, amigo. Pois é. Mais velho até que eu. 2 anos. Né? Peraí, vamos voltar ao assunto. Vamos lá. Aquela fase, eu fui criado na igreja, quando eu fiz 18 anos, eu resolvi me soltar um pouquinho mais, saí, fui pra festa, fui pro baile que não podia, bebi, né? Aquelas coisas assim que alguns garotos fazem. Transgrediu aqueles limites impostos. Não me orgulho disso não, mas foi uma fase da minha vida, e eu tinha então amigos que não eram da igreja, que saíam pra festa comigo, que bebiam comigo, gostavam das mesmas coisas. E eu tinha um amigo que depois eu descobri que era de família de feiticeiras, que aos 14 anos tinha um pacto com o diabo, de família, e era meu colega. Quem pregou para ele na verdade foi meu pai, né? Mas ele começou a frequentar a minha casa, e era feiticeiro. E lá ele teve uma experiência com Deus. Ele não conhecia o lugar do inferno, onde as pessoas ficam em tormento. Ele já até tinha descido em espírito, ser arrebatado para lá, mas ele não tinha ficado no lugar de tormento. E nesse dia, o Espírito Santo levou ele para lá. E ele viu o outro lado do inferno que ele não conhecia. Estou falando do nível de experiência que esse garoto tinha. Sim. E ele se converteu lá na minha casa, na mesa da copa da cozinha. E ele pediu para dormir lá em casa porque ele estava com medo de enfrentar a mãe quando voltasse. Quando ele chegou em casa no dia seguinte, a primeira pergunta que a mãe dele fez quando ele atravessou a porta: por que você traiu a religião da nossa família? Os espíritos já tinham avisado para a mãe dele que ele tinha se convertido. Primeiro eu fui amigo dele. Interessante que nem fui eu que preguei, foi meu pai. Mas primeiro eu fui amigo dele, trouxe ele para dentro de casa, respeitei os limites dele, ele respeitou os meus. Depois ele se converteu. Até ele ter aquela experiência sobrenatural, não adiantava dizer para ele que o diabo era ruim, porque o diabo era amigo dele. Ele precisou ter uma experiência sobrenatural mais forte do que a experiência que ele tinha para poder se converter. Então, onde eu quero chegar? Voltar ao mesmo ponto. Primeiro que você tem que primeiro ser amigo das pessoas porque elas querem ser suas amigas. Valorizar essa amizade, ser mais humano, ser menos religioso e mais humano. Segundo ponto é o seguinte: você ora. Jesus pregava muito mais com poder do que com palavras, porque as pessoas para quem ele pregava sabiam a Bíblia de cor. Eles ouviam a Bíblia 3, 4 vezes por semana na sinagoga. Os escribas e fariseus então sabiam a Bíblia de cor e salteado, mais os ensinos rabínicos. Eles viviam para isso. Então discutir argumento com esses caras não adiantava, porque para toda pergunta que você fizesse eles tinham resposta. Se não fosse o poder do Espírito Santo, Jesus não teria como debater com eles. Então ele usava o poder. A gente muitas vezes quer convencer ao invés de buscar o poder de Deus. Uma oração atendida, um milagre de cura, um socorro, vão fazer mais por a pessoa que você quer que se salve do que todos os argumentos que você decorou no curso de evangelismo. Então é aí que eu falo: interceda bastante pelas pessoas que você quer que se salvem, dê todo o testemunho que você puder, e quando elas precisarem, ore por elas, dê chance ao Espírito Santo de te usar. Mas para isso você tem que estar pronto.
Você tem que ter uma vida de oração, de consagração, até porque com o tempo as pessoas vão saber onde procurar. Não, ora com fulano que ele é crente e Deus atende. É isso que vai fazer diferença. Uma coisa também que eu tenho, assim, tido como experiência na minha vida, porque há o mesmo problema comigo de lidar com pessoas crentes, viver ao redor de pessoas crentes, né, amigos crentes, e pessoas na minha família que ainda não são convertidas, são poucas, e algumas pessoas que a gente lida diariamente, né, na rua ou numa academia, que a gente tem como uma pessoa não crente. E uma coisa que Deus me deu, foi para mim, eu acredito que seja para as pessoas também, não é? Eu sempre, quando alguém faz alguma coisa para mim, eu falo assim, muito obrigada, Deus abençoe você. Algumas pessoas recebem isso, outras não. Mas a pessoa que recebe, mesmo sem ser crente, mesmo sem acreditar em Jesus Cristo, mesmo sem ser evangélico ou ser cristão, essa pessoa, ela para e olha. E quando você, que é um servo de Deus, que tem realmente o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque abençoar nada mais é do que a pessoa ser bem-sucedido e frutífero em Deus. Então a bênção vem de Deus para nós. Por isso que é importante o pai e a mãe abençoar o filho. A bênção vem de Deus, Deus o abençoe. E quando você fala isso, significa que algo está indo sobre aquela pessoa. Eu creio nisso. E, ao mesmo tempo, eu passo a interceder por aquela pessoa. Então, Deus me dá a oportunidade de me aproximar daquela pessoa. Isso tem sido uma bênção. Começou na minha família. Porque teve uma ouvinte aí que falou sobre a família. Eu não sabia como chegar à minha família também. E alguns crentes, outros mais, assim, acostumados com o evangelho, né? E eu comecei, então, a... Deus abençoe, e hoje, graças a Deus, realmente, eu posso ser bênção na vida dessas pessoas que estão buscando o Senhor, e muitas pessoas voltaram para o Senhor, né? Então eu acho que uma forma também de você ter como estratégia, além de interceder, além de dar o seu testemunho, é você abrir a boca e abençoar. Uma vez eu falei isso para uma pessoa falou assim, como eu vou abençoar uma pessoa que me fez mal? Como eu vou abençoar uma pessoa que não crê em Deus? Como eu vou abençoar? Você tem que abençoar, porque a bênção vem de Deus, não é tua. A bênção vem de Deus. Então a gente precisa declarar mesmo a bênção de Deus para a pessoa e interceder por ela, para que o Espírito Santo de Deus faça a obra que precisa ser feita. Eu imagino, Cid, que a ouvinte que nos manda uma mensagem, ela queira uma resposta, né? E eu, como ela, no lugar dela, estou aqui pensando, afinal, o que eu faço? A pergunta foi dado várias dicas, né? Foram dadas várias dicas, exatamente. Sintetizando tudo. Mas aqui, eu gostei dessa última participação aqui do pastor Rafael, e deixa eu ver se eu entendi. Eu estou no lugar da ouvinte. Se eu sou ouvinte, eu vou deduzir o seguinte, eu não vou conversar diretamente com a minha vizinha, mas eu vou me colocar numa posição de oração, né? Intercessão, intercessão, e como que aguardar a vinda dessa vizinha até mim. E procurar conviver com ela, gastar tempo com ela como amiga. Sem falar. Sem falar, sem ser chata. Sem ser chata. Quer dizer, ter uma vida social, uma vida social diferente da sua vida religiosa. Igreja. Eu acho até o seguinte. A oportunidade de dar exemplos e aguardar a vinda dela até mim. Mas olha, interceder mesmo. Tirar alguns dias diários, né? Pra olha só, você não vai conseguir divulgar isso na praça, né? Intimamente. Mas faça insistindo. Faça uma lista das pessoas com quem você convive toda semana, por exemplo, todo mês, e ore diariamente por elas. Interceda. À medida que o Espírito Santo for te revelando, ore pelas necessidades, gaste tempo orando por essas pessoas. Invista tempo em evangelismo. Intercessão também é evangelismo. E não entrar nesse debate direto. Até porque quando você for confrontado, respeitosamente manifeste a sua posição como cristão. Tá? Quando você for questionado, mas não fale, não traga esse assunto o tempo todo. E se identificar uma necessidade, tenha fé e ore por ela. Você quer que eu ore por você? A qualquer momento, qualquer crise, você quer que eu ore. Se a pessoa fala, não. Aproveite as oportunidades, mas faça isso com inteligência, até porque tem um texto bíblico que já diz com respeito. Com respeito. Você sabe que tem um ouvinte que mandou um e-mail aqui, achei bem interessante. Olha, eu tenho um cliente que é dono de centro de macumba. Ele gosta muito de conversar comigo porque ele diz assim: eu falo com você porque você fala de Deus e não me manda para o inferno. Você não me manda para o inferno.
Porque ele disse o seguinte, porque ele diz que um dia ele vai morar no céu. Ele aceita o que eu falo e fica muito feliz quando sai daqui do meu trabalho. Eu já o convidei para ir à minha igreja, ele disse que ainda não é o momento. Eu fico muito feliz e peço a Deus que Deus sempre me dê sabedoria para lidar com ele. Eu sei que eu tô regando, mas quem vai dar, um dia eu vou colher, mas outro é quem vai dar o crescimento. É aquela velha história do apóstolo, né? Eu plantei, Paulo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Às vezes fica faltando exatamente isso que vocês estão falando, quanto a pessoa se desligar um pouco da minha vida, de ser eu sou santo e tô no meu pináculo lá e eu sou santo, acabou. Então eu vou pregar para as pessoas e vou mostrar como eu sou superior. Você se livra disso, desça ao nível dela, afinal de contas nós somos assim. E as pessoas acham que estão superiores. Você sabe que teve um dia, eu ouvi um negócio um dia desse, até por conta dessa situação toda do Papa aqui no Brasil, alguém levantou uma questão e alguém falou o seguinte: olha, um dia foi convidado um rapaz para ir ao Vaticano. E o Papa, na época, não sei, que foi muitos séculos atrás, chegou para aquele seminarista e disse o seguinte: hoje, Pedro jamais poderia dizer, não tenho prata e não tenho ouro, porque nós temos tudo isso aqui. Aí o rapazinho respondeu: pois é, mas infelizmente a igreja hoje também não pode dizer levanta-te e anda. É o que está faltando muito na vida de muito crente hoje, é o seguinte: ele perceber que ele não é Deus, ele é servo dele. Isso. É ele descer um pouquinho lá do salto dele e perceber que ele é só um arauto de Deus, ele não é Deus do arauto. É verdade. E falar com a pessoa sem querer forçar a pessoa, enfiar uma faca no pescoço da pessoa, ou você aceita ou você morre. Não é por aí. Aceita. Está faltando também, amor, Cid, nisso daí, né? Às vezes também, Cid, de um modo inconsciente, há um desejo de ter uma certa vaidade, dizer assim: eu ganhei fulano para Jesus. Mas ganhei uma pedra na minha coroa. Mas como a Bíblia diz, às vezes nem sempre aquele que mais evangelizou é que vai colher aquela alma. Às vezes aquela pessoa evangelizou durante vários anos e ela vai se converter em uma conversa e um bate-papo com outra. Então ter noção também dessa dimensão, que nós somos apenas instrumentos, não é? E que às vezes nós estamos cumprindo uma etapa. Às vezes a nossa etapa é apenas quebrar a antipatia da pessoa. Eu, antes de estar de tempo integral no ministério, trabalhando em um banco, eu fui trabalhar no primeiro andar e éramos 3 caixas. E era eu, um espírita no meio e um outro que não professava nenhuma fé. E esse colega que era espírita, ele nem falava comigo. Então, quando ele precisava trocar dinheiro, trocava com outro caixa, nos horários, dias do mês que a agência ficava vazia, ele não conversava comigo. Quando ele pedia algum favor na hora do almoço, eu fazia. Eu sacrificava meu horário de almoço e fazia. Até que, então, eu conversei com a minha esposa na época, começamos a orar, e eu pedi a Deus que me desse a palavra certa quando surgisse a oportunidade. Não proclamei, ele sabia simplesmente que eu era cristão. E um certo dia, no final do expediente, ele chegou: Luiz, posso falar uma coisa para você? Eu falei: pode. E aí eu fiz a oração telegrama. Deus me falou que era a hora. Ele falou assim: você sabia que eu não gosto de crente? Ele não falou: você sabia que eu não gosto de você? Eu falei assim: por quê? Aí ele falou assim: não, porque eu tenho a minha religião e deixo todo mundo em paz com a sua. E os crentes não, fica falando com todo mundo. E na hora, então, Deus me deu a resposta para ele. Eu falei assim: imagina que você está andando numa calçada e você é cego e tem um bueiro aberto na sua calçada. Do outro lado da rua tem alguém que está vendo que você vai cair no bueiro. Você ficaria calado ou gritaria? Alertaria o cego para não cair no buraco. Aí ele olhou para mim, deu um sorriso, ele entendeu. E ele saiu da agência antes de mim, saiu do banco. Antes de sair, ele falou assim: Luiz, você é um cara legal. Eu não ganhei ele para Jesus, mas Deus usou aquele meu relacionamento só para quebrar a antipatia. Talvez hoje ele já esteja caminhando com o Senhor. Outra pessoa colheu. Então nós precisamos também disso, né? Ter essa sensibilidade, aguardar a necessidade, aguardar o coração estar desejoso, intercedermos antes, porque na hora certa Deus vai nos dar a palavra que vai tocar no coração. Essa a coisa, tocar o coração. Tocar a mente é fácil.
Uma outra coisa que o pastor estava falando, eu estava aqui raciocinando. Será que essa nossa ouvinte está querendo de todas as formas, ou ela está se sentindo incapaz porque não está conseguindo fazer prevalecer a palavra dela? Será que ela está se desafiando e se exigindo demais? Nossa, eu não consigo fazer isso, o que será? Será que eu não Será estou... que eu estou orando pouco? Será que ela própria está se desafiando? E aí a gente tem que lembrar que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Tudo tem a sua hora certa, né? E não é a nossa palavra que convence, né? Porque já foi dito que quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Mas ela convence. Aqui. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos de volta. O retorno. Por de rir quando você fala essa doce voz rouca pra caramba. Mas tá bacana, Marcela. Você não tem ideia de como tá bonita, nada. viu? Tá bacana. A Rosane tá morrendo de inveja da tua voz. Tá nada. É sério. Tem a voz linda, A Rosane disse que quando crescer quer ter uma voz igual a tua. Tá nada. Como é que é? Tem chocolate que é amargo. O fato da voz ser. Você tem que falar de chocolate não agora? Pode ser doce? Você trouxe algum? Trouxe algum chocolate? Não, que Já era, chocolate. certo. Não fica levantando a lebre. Fala, Marcela, diga aí. A pesquisa foi a seguinte: você já evangelizou alguém que não gostava nem de ouvir falar no nome de Jesus, e aumentou aqui, foi para 97% dos nossos ouvintes, afirmando que conhecem sim, Cid. Pois é, Marcela. Aqui na internet continua 75% e a Rosane aqui me perturbando aqui. Eu sei, eu tô aqui dizendo Fala ela, aí. que ela tá te atrapalhando. Isso é falta de infância, viu? Ela não teve muita infância, não. Prêmios, então. A Aldenice Brasil, Dinho Aíba, telefone 3384, final 26, participou da pesquisa, tá levando para casa o DVD Aline Barros e Companhia, volume 3. Já a Fátima Rosário de São Gonçalo, telefone 3119, final 14, também participou da pesquisa, só que ela leva o CD Nada é Impossível, do 4x1. E a Solange Monteiro foi a vencedora aí do Facebook, faturando aí o CD Louve e Adore, da Michele Nascimento. Sim. Maravilha. Gente, o seguinte, eu e meu namorado não seguramos a onda, diz uma ouvinte, e acabamos indo pra cama. Você sabe, nós sabemos que pecamos e estamos profundamente arrependidos. Daqui para frente queremos viver em santidade com Deus e um com o outro, porém uma dúvida nos assola. Deus ainda pode abençoar o nosso relacionamento? Uma vez que o casal errou, é possível reconquistar a bênção de Deus ou esse relacionamento está fadado ao fracasso? O melhor seria terminar? Como voltar a levar uma vida de santidade depois de termos sido derrubados pelo pecado? Este e outros assuntos amanhã, gente boa, a partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Meu caro Sérgio do Bocage, brigadaço pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Tá com saudade de você, hein? Sumiu mesmo, hein? Eu também. Obrigado mais uma vez pelo convite e eu mando um abraço para todos os meus irmãos da Igreja Presbiteriana do Riachuelo e para o meu pastor Marins, rubro-negro como eu. É gente boa, gente boa. Reverendo Luiz, brigadaço pela sua presença, queridão. Deus o abençoe sempre. Muito obrigado também, Cid. É um privilégio estar aqui junto com os debatedores. Quero deixar um abraço para minha mãe de 86 anos. É uma Dona menina. Nadege, né? Uma menina. Está nos ouvindo. Como é que é o nome dela? Nadege. Parecido com o teu, viu? Eu estava falando com a pastora, quase xará dela. Por um i. É verdade. Por um pingo no i. Um abraço também para todos os membros da Igreja Nazarena Central de Nova Iguaçu e todos os amigos que nos acompanharam. Maravilha. Pastora Nadiege Macário, obrigado pela presença, benção. Obrigada a você, a essa rádio maravilhosa, 93, mas eu queria mandar abraço também, um abraço para a Igreja da Lagoinha, que nasceu em Niterói, ela já nasceu ali, e que Deus abençoe, pastor Felipe, a Mariana Valadão, São Bênção. Eu também quero mandar um abraço para Alex Martins e Lília Rodrigues, que estão ali no Face, que ajudaram, que compartilharam, enfim. Também quero mandar um abraço para minha mãe Neide, pro meu maridão, Carlos. E gostaria também de mandar um abraço para a Igreja de São José do Embaçaí. Estarei lá amanhã à noite no Congresso de Avivamento Mover das Águas, e também para a Igreja Presbiteriana de Neves, no Congresso de Jovens, que estarei lá no sábado às 7 horas. Rapaz, o pessoal não para não, hein? Pastor Rafael de Almeida, obrigado pela sua presença, amigão. Deus abençoe sempre. Obrigado, Cid. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pastor Benjamin Scheidegger, pra dona Laodiceia, minha mãe, Jaqueline, minha esposa, Rebeca, que assiste a gente, dá bronca quando eu não mando beijo pra ela. Um beijo, Rebeca, um beijo, Daniel. Ela tem 4 anos, ela já me chamou pra conversar. E eu quero mandar um beijo. Ela falou: papai, olha só, quando você for lá, você manda beijo pra mim. Vê lá, hein? Um beijo, Rebeca. E um beijo pras irmãs do departamento infantil, elas estão trabalhando há um mês já pela EBF, então elas estão
suando lá pra TBF, lá na igreja, elas estão se mobilizando e tal. Eu tô vendo o trabalho dela todo dia. Um beijo pra vocês, que Deus abençoe, a gente vai estar lá junto. Maravilha. Gente, olha, obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe a todos. Amanhã tem mais Debate 93. Queria pedir, por favor, ao reverendo Luiz, que por favor nos leve a Deus de oração. A gente encerra assim o debate. Já tá por aqui, vocês já viram a gigantesca Rosane Félix, 2,20 metros de puro talento. Daqui a pouquinho começa o pedido tocou. Pastor, por favor. Pai amado, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade de estarmos aqui com o objetivo de sermos um veículo de bênção para a vida da nossa ouvinte do e-mail, mas de todos os demais ouvintes da Rádio 93. Pai, que tudo aquilo que foi aqui considerado, tudo aquilo que aqui foi falado, o Espírito Santo possa aplicar de modo produtivo na vida de cada ouvinte. Abençoa essa rádio, abençoa o Cid, abençoa todos nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.